Irmãos, é uma alegria muito grande podermos estar novamente reunidos neste lugar com o propósito de cultuar o nosso Deus. E com certeza você cultuou ao Senhor na condição que Ele mesmo te deu, que é em espírito e em verdade. Eu estava sentado ali pensando sobre essa questão. Eu estou falando com Deus, eu estou louvando a Deus no meu espírito. Eu estava pensando nisso. E como é bom quando nós sabemos que assim estamos fazendo. Que nós estamos louvando a Ele, adorando ao Deus, Criador dos céus e da terra, como Ele pede que nós o adoremos, em espírito e em verdade. Isso é bom demais, né? Saber que assim Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Irmãos, eu gostaria nesta noite de tratar um tema que para mim ele é muito importante. Aliás, todos os temas bíblicos são importantes para nós. Mas eu encontro que esse tema ele é importante para esse momento que nós estamos passando. Assim como foi no domingo passado, tratamos do assunto da Igreja de Israel. Eu creio que esse tema de hoje também vai ser muito bom para a nossa edificação, nosso crescimento no conhecimento do propósito de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. E de como isto vai impactar a nossa vida no seu dia a dia. Vai causar uma mudança no seu dia a dia, uma transformação no seu dia a dia. Esse texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23. E o tema desta noite é a vida nova em Cristo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Interessante isso, né? Mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos capítulo 6, do verso 1 até o 23. Então eu vou me apressar, porque como tem quase 10 folhas aqui, estou brincando, é 4 só, para nós tratarmos deste assunto, porque nós vamos fazer hoje uma exposição da palavra de Deus, uma mensagem expositiva, versículo por versículo, de maneira que a gente possa entender, compreender a verdade a respeito da liberdade que Cristo nos dá pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus entre os mortos, e os vossos membros a Deus instrumento de justiça. Irmãos, vou trocar esse microfone. Som. Esse negócio de microfone falhado, ele distrai a gente, né? Distrai você e distrai eu aqui também. Voltando aqui no verso onde eu parei, verso 13. Agora vai dar microfone aqui, deixa eu desligar. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Incline seu rosto, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez. Te agradecemos pela tua bendita palavra e pedimos que a tua palavra e o teu Espírito Santo nesta noite nos ilumine, que a tua palavra encontre guarida em cada coração, em cada mente, e todos nós possamos discernir a tua palavra, de maneira que sejamos nós instrumento em tuas mãos e frutifiquemos para o Senhor e vivamos essa vida em santificação ao Senhor, conforme vamos observando na tua palavra. Em obediência à tua palavra, Senhor, então, queremos nesta noite, Senhor, deixar com que nossa mente, nosso coração esteja bem firmados, a fim de que todos sejamos edificados para um propósito maior, que é a glória do Senhor. Bendizemos ao Senhor, te engrandecemos, que teu Espírito nos oriente e nos fale nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta de Romanos, ela foi escrita em Corinto, mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. E os destinatários desta carta era a igreja de Roma, por isso leva o nome Romanos. E essa igreja era composta por judeus e gentios convertidos. E o tema central da carta aos Romanos é a justiça de Deus revelada pela fé, a justificação do pecador e a santificação e a glorificação. Esses são assuntos que são de extrema importância para a nossa fé, para o nosso conhecimento. São fundamentos da nossa fé que precisam estar bem claros na nossa mente. De maneira que, uma vez estando bem claro, nós possamos viver por elas. Porque o propósito de Deus em toda a Escritura, ao nos revelar a sua palavra, é que uma vez você iluminado pela palavra, você pratique a palavra, experimente a palavra, desfrute da palavra e encontre na palavra todo o auxílio necessário para você viver
como Deus quer que você viva. Então o livro de Romanos, ele traz nos capítulos anteriores, dos capítulos anteriores do 1 ao 5, Paulo tratou da justificação pela fé e mostrou que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, que não há um justo sequer, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Que o homem, por si só, não tem como solucionar o seu maior problema, que é estar separado de Deus. Por si mesmo, ele é incapaz de resolver, de solucionar essa situação. Que, bem da verdade, é a situação mais importante do ser humano. É o dilema mais importante do ser humano. Porque morrendo nessa situação, no pecado, ele vai passar a eternidade longe de Deus, no lugar que Jesus chamou de inferno. Lugar de sofrimento e de dor eterna. Então o livro de Romanos vem falando nos capítulos anteriores a respeito dessa questão da justificação somente pela fé, não pelas obras, e que todos são pecadores, mas podem ser feitos justos mediante a fé em Jesus Cristo. E agora em Romanos 6, então ele inicia essa sessão sobre santificação, e ele vai falar no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8 sobre o mesmo assunto. E ele vai desenrolar esse tema, a fim de que a igreja lá de Roma, então, quando receberam essa mensagem, pudesse entender todas essas verdades que a carta, inspirada pelo Senhor, revelou ali para a igreja de Roma. Então, para nós hoje, ela continua tendo o mesmo efeito. Ela vai nos revelar, vai nos iluminar, de maneira que, uma vez compreendendo o resultado dessa santificação na nossa vida, a nossa vida cristã, ela avance, ela cresça, ela traga frutos para Deus. Esse é o propósito. E o primeiro beneficiário é você mesmo. Porque você tendo consciência disso, você vai viver de acordo a essa verdade. Você vai abandonar coisas que já deveriam ser abandonadas, mas que você não abandonou porque você não conhecia. Mas agora conhecendo, você tem todas as condições em Deus de abandonar. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que essa justificação, ela se manifesta na nossa vida, nos transformando. Uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida nova. Por isso o tema é a vida nova em Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Nos primeiros versículos que nós lemos, irmãos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo faz uma pergunta e com certeza ele faz essa pergunta porque havia necessidade de um esclarecimento. Algumas pessoas, até nos dias de hoje, conheço crentes que dizem assim: eu sou salvo pela graça, eu estou salvo, eu fui salvo pela graça de Deus. Mas você vai observar a vida desse crente, ele vive em constantes pecados, em práticas pecaminosas que já deveriam ter sido abandonadas pelo tempo decorrido na fé. Falando aí de pessoas que já têm algum tempo na caminhada cristã, que já deveria ter sido abandonado, e essa vida em pecado continua sendo vista, manifestada por esse crente. Então a palavra de Deus aqui nos mostra que Paulo vai falando que nós não podemos abusar da graça de Deus. Porque sou salvo pela graça, vou pecar. E Deus vai me perdoar e a vida segue. Ora, não é assim que nós pensamos. Isso é um desconhecimento muito grave a respeito do que significa graça. Do que foi a graça de Deus e do que é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus foi derramada sobre nós para que nós pudéssemos entender que o pecado não deve fazer parte mais da nossa vida. O pecado já não nos interessa mais. Porque dele fomos libertos, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por nós. Comprou-nos com um alto preço, que foi o seu sangue derramado naquela cruz.
Portanto, essa graça de Deus, nós precisamos entendê-la para que não confundamos. Eu sou salvo pela graça, mas eu vou viver no pecado. Vou continuar praticando as coisas que eu estava acostumado a praticar. Não, isso é uma falsa compreensão do que é graça. A graça não encoraja o pecado, ela o derrota. Essa é a verdade. A graça nos dá condições para vivermos vitoriosos sobre o pecado. Ela nos dá força, não o contrário. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai esclarecendo para a igreja de Roma e para nós nos dias de hoje, trazendo a nossa memória, refutando essa ideia errada sobre o abuso da graça. Abusar da graça de Deus. Isso sim é pecado. Então vamos nos lembrar de que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele quer que nós, de modo nenhum, venhamos a negligenciar essa graça de Deus que foi nos dada pelos méritos de Jesus Cristo, que concedeu a nós tão grande salvação, e não negligenciá-la. E volto a repetir, a graça não encoraja o pecado, ela o derrota. No verso 2, nós lemos Paulo falando, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Está fazendo uma pergunta. Faça essa pergunta para você, como posso eu viver no pecado, se eu já morri para o pecado? Estou morto para o pecado. Ele está fazendo essa pergunta. E eu faço para mim, espero que você o faça também. Então, no primeiro momento, essa pergunta que Paulo faz, nós devemos continuar no pecado e viver no pecado porque já recebemos a graça de Deus? De nenhuma maneira. A vida do crente, ela é vivida pela graça de Deus, que é o poder de Deus que foi lhe dado para derrotar o pecado e não viver como escravos do pecado, como nós vamos ver mais à frente. No segundo momento, a união com Cristo na sua morte e ressurreição. Esse é um outro momento que Paulo trata, nos versos 3 ao 11, ele vai nos falar a respeito dessa morte e ressurreição. A nossa união com Cristo, a morte e ressurreição. O verso 3 e 4, então, ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha só o que ele diz. Ele diz que fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele, para que andemos em novidade de vida. Essa palavra batismo, irmãos, do grego é baptizo, significa imersão, mergulhar. Nós fomos batizados em Cristo, nós mergulhamos em Cristo, nós entramos na vida de Cristo, nós imergimos na vida de Cristo. Ele compartilhou com nós a sua vida, e é nele que nós vivemos. E por outro lado também, nós vemos aqui que ele, falando do batismo, ele fala que o crente está espiritualmente unido a Cristo. Essa imersão, esse mergulho, esse batismo em Cristo é a nossa união com Cristo. Você está unido com Cristo, irmão. Nós estamos unidos espiritualmente a Cristo. Isso é profundo, isso é glorioso, isso é grandioso. E ele vai falando a respeito dessa realidade para que nós fiquemos atentos com relação a como estou vivendo. Onde os meus pensamentos estão? Onde os meus lábios estão? Onde os meus ouvidos e os meus olhos estão? Eu estou unido espiritualmente a Cristo. Eu preciso olhar como Cristo olha. Eu preciso ouvir como Cristo ouve. Eu preciso falar como Cristo fala.
As minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas ações precisam estar alinhadas a Cristo, porque eu fui batizado em Cristo, estou em Cristo, emergi em Cristo, me uni a Cristo. É uma realidade, ou você crê, se você é crente, você crê. Você aceita essa verdade. Se você ainda não nasceu de Deus, você talvez não está compreendendo isso. Mas nesta noite você pode ter a oportunidade de sair deste lugar compreendendo essa verdade, crendo em Jesus, recebendo a Jesus, não porque você quer fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, mas porque você precisa de Jesus para ser salvo, você precisa estar unido a Ele para ter uma vida vitoriosa, para ser vitorioso contra o pecado. Então nós fomos unidos espiritualmente a Cristo na sua morte foi a nossa morte, sua ressurreição é nossa vida nova. E eu falei aqui sobre o batismo, na palavra do hebraico tevilá, e também na palavra baptizo, é o mesmo sentido, imersão e mergulho. Imersão e mergulho. Então esse batismo, ele simboliza a nossa morte com Cristo, e simboliza a nossa novidade de vida quando então nos levantamos da água. É um símbolo do que aconteceu interiormente em cada um de nós. Outro tipo de batismo não tem o significado que a palavra pede aqui. Que a palavra pede. O significado. A própria palavra já diz qual é o correto. Imersão, mergulho. Então ele está falando aqui do batismo, é um símbolo visível dessa realidade espiritual. Não apenas um ritual, mas um testemunho de uma transformação profunda. Algo aconteceu em nós. Fomos batizados em Cristo. Interiormente nos unimos a Cristo. Agora no batismo, nas águas, nós exteriorizamos isso. Mostramos a nossa união com Cristo. Reconhecemos a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Ele para andar em novidade de vida. Aqui nós temos alguns termos que são importantes da gente compreender, irmãos. No verso 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Velho homem. Velho homem é a nossa identidade antes de Cristo, dominada pelo pecado, escrava do pecado. Não tinha como viver de outro jeito. Estava preso a isso. Velho homem é isso, é a nossa velha identidade, dominada pelo pecado. Mas depois ele diz assim, outra coisa, ó. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, outra expressão aqui, corpo do pecado. Você parou já para pensar o que é isso? O que essa palavra significa? Corpo do pecado. Alguém pode pensar, é o corpo físico. Não, não é o corpo físico. O corpo do pecado a que ele está se referindo aqui é a estrutura que permitia que o pecado controlasse nossas ações. É a natureza pecaminosa inerente ao ser humano. É a natureza com a qual nós todos nascemos nesse mundo. A natureza do pecado. Você nasceu com essa praga. Eu nasci com isso. Todo ser humano na terra nasceu assim, com essa natureza pecaminosa, que sofre a influência do pecado e o faz pecar. Sofre a influência, porque vê, deseja, ouve, aceita. Tudo o que lhe é soprado, tudo o que lhe é mostrado, aceita com muita facilidade. Recebe no seu coração, recebe na sua alma e assim vive. Então esse corpo do pecado é essa estrutura que permitia que o pecado controlasse nossas ações. Mas nos versos 7 ao 10, acompanhe comigo, na sequência ele diz, no verso 6, no finalzinho, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ó, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, vai lembrando aí, meu irmão. Você já morreu com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E no verso 11, assim também vós, ele falou tudo isso para depois falar para nós assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você se considera morto ao pecado? Para o pecado? Tenho que me considerar morto para o pecado. Eu me considero morto para o pecado. Isso que ele está dizendo, considerai-vos mortos para o pecado. Não faz parte mais da nossa vida. Pastor, quer dizer então que eu não peco mais, não vou pecar mais? Vai, mas não faz parte mais da sua vida. Não é mais normal na sua vida. É um acidente que acontece, mas não faz parte da sua vida, irmão. Considerai-vos mortos para o pecado. É uma mudança de mente. É uma aceitação de que você tem uma nova identidade. Você é um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Somos um novo homem. Precisamos aceitar isso, o que diz a palavra de Deus. Estamos mortos para o pecado, em razão de que Deus nos deu uma nova vida. Nos qualificou, nos deu condições, nos armou com uma qualidade de vida poderosíssima para que não vivamos escravos da nossa natureza terrena, que é animal e diabólica. Quando nós pensamos assim, olha, vá comigo aqui, pensa comigo. Toda vez que nós pecamos, irmãos, estamos fazendo a vontade do diabo. Você gosta de fazer a vontade do diabo? Quem gosta, levanta a mão. Olha o diabo. Eu não gosto. Tanto é que quando eu peco, eu me entristeço. Eu fico triste com isso. Me pegou desprevenido. Senhor, me perdoa, porque eu abaixei a guarda. Me pegou desprevenido, Senhor, me perdoa. Na minha mente. Eu estava falando hoje pela manhã com os irmãos no CCM. Combata a sua mente. Expulse da sua mente pensamentos que estão aí, nas vias do cérebro, da mente, está passeando ali. Expulsa isso da sua mente. Não deixa que isso forme uma estrutura na sua cabeça, na sua mente. É verdade, nós não podemos deixar que os passarinhos voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninho. Está aí o pecado rodeando a gente aí, está aí, todo tempo, todo momento, todo dia. Está aí, o campo do pensamento, o campo da fala, e depois no campo das ações. Está aí. Mas nós não precisamos deixar que ele se aninhe na nossa mente. Você tem condição de dizer, se aparte. Você tem condição. Considerai-vos mortos para eles. Considere-se morto para ele. O morto está morto. Eu estou morto para o pecado. O morto, não posso mais. Não quero mais, não desejo mais. Não faz parte mais da minha vida. No verso 12 ao 14, vemos assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado terá um grande domínio sobre vós. Não, rapidamente o irmão falou, não, está com problema a sua Bíblia aí, pastor. O pecado não terá domínio sobre vós. Olha, você aceita isso, irmão? Você aceita que o pecado não terá domínio sobre vós? Pois não está debaixo da lei, sim da graça? Aceita ou não aceita? Sim ou não?
Aceita, sim ou não? Não estão na dúvida ainda. Aceita sim ou não? Sim. Tem que aceitar, porque a palavra de Deus está dizendo isso para nós. Está fazendo uma afirmação para nós. Então o pecado, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não se renda ao pecado como seu senhor. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Vamos observar duas coisas aqui. O pecado não desapareceu. Não desapareceu. Ele está aí. Está aí zanzando. Está zanzando. Está andando. Está passeando. Aí. Só que o pecado, irmão, ele não tem mais direito legal sobre nós. É importante. Ele não pode mais nos dominar como nos dominava antes de nós termos recebido a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não pode. Não pode. Não pode. Ele quer, mas ele não pode nos dominar. Ele não tem mais direito legal sobre nós. Antes de Jesus, nós não tínhamos como não pecar. Se viemos escravos do pecado, então nós pecávamos. Não tinha como não pecar. Mas agora nós podemos não pecar. Que diferença grande. Antes de Cristo e agora com Cristo. Antes vivíamos num reino, agora vivemos num outro reino. Antes tínhamos um Senhor que nos escravizava, que nos maltratava, que nos fazia sofrer, e no final de tudo, em razão disso, passaríamos a eternidade no inferno. E é disso que se trata: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi liberto pelo Filho, você é livre. Você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo. Então ele usa a metáfora de uma batalha entre dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça. Os crentes são chamados a usar o corpo como instrumento de justiça e não de pecado. Essa palavra instrumento vem do grego opla, que significa armas de combate. Nós fomos dotados de instrumentos para combater a nossa velha natureza, irmãos. Deus nos deu instrumentos poderosíssimos, instrumentos esses que são espirituais, é do Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São espirituais. Você não vai combater o pecado com o pecado, nunca vai derrotá-lo. Você vai combater o pecado com as armas espirituais, instrumentos de justiça, que ele menciona aqui. E essas armas espirituais, elas estão ao nosso alcance, está em nós, basta acionar. Ative eles agora. Se ele está desligado em você, ative ele agora, não perca tempo. Utilize dessas armas para que o pecado não te domine mais. Paulo está dizendo, instrumentos de justiça. Ora, eu posso viver como instrumento de justiça, fazendo o que é certo diante de Deus, mas não porque eu sou capaz por mim mesmo, mas porque me foi dado essa capacidade. Deus nos deu. É nosso para sempre. Ela não se esgota. Não acaba jamais. Não se termina. Então a santificação, que é o assunto muito mencionado nesse texto, ela exige ação constante nossa. Uma ação constante. Um constante pensar. Quem você é?
Eu sou em Cristo uma nova criatura. Eu sou em Cristo um filho de Deus. Meu Pai, Ele é santo. Nosso Pai, Ele é santo, santo, santo. E Ele colocou dentro de nós a vida do seu Filho, que é santa. E eu vou viver de acordo a isso, de acordo à minha nova identidade, de acordo a essa vida nova que Ele me deu. E então eu vou me santificar. Essa mentirinha, opa, para aí, joga fora. Esse olho gordo, joga fora. Esse orgulho, isso não é nada, joga fora. É só jogar fora. Essa ira que você tem, joga fora. Joga fora. Tira de você, arranca de você. Usa o instrumento que Deus te deu. Use a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Usa a armadura de Deus que tanto foi falado aqui já. Usa. Mas isso não é de domingo em domingo, é de domingo a domingo, mas é todos os dias da semana, dos meses e dos anos que virão. É todo dia, meu irmão. É todo dia. Hoje eu já orei, amanhã não vou orar mais, porque ontem eu orei. Não vou ler a Bíblia não, porque eu li domingo passado lá no culto. Não vou me alimentar da palavra. Meu vizinho aqui está indo para o inferno, não estou nem aí, que vá mesmo. Sabe que esses desejos, esses sentimentos aí, eles não correspondem a uma vida de santificação. Está longe disso. Porque uma vida de santificação aborrece o pecado e ama o seu próximo, como Cristo nos amou. Aborrece o pecado, ama o seu próximo, ama os seus irmãos. Ama o povo de Deus, ama as pessoas. Seus olhos já não são mais aqueles olhos carnais que olham as aparências das pessoas. Olha a alma interior que necessita de salvação. Então isso é muito importante para nós, meus irmãos. Uma rendição diária a Deus e recusa ativa do pecado. Recusa. Eu caí, eu não suportei a tentação. Por que você não suportou a tentação? O que aconteceu? Agora você vai jogar a culpa no diabo? Porque você caiu? Você pecou? Vai jogar a culpa no diabo? Que o diabo me tentou. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se aconteceu, é porque não houve sujeição a Deus. Não houve obediência a Deus, não houve um reconhecimento da graça de Deus na sua vida. E se acontecer, meu irmão, de você pecar por um acidente, por ação ou omissão, meu irmão, se arrependa o quanto antes. Se arrependa o quanto antes, peça perdão o quanto antes. Se reconcilie com o Senhor, volte a ter comunhão com o Senhor, porque se você deixar isso passar, vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Papai do Céu vai fazer o quê? Vai disciplinar você. Vai me disciplinar. Eu não sei você, meu caro irmão. Eu fui disciplinado por mamãe e papai, né? Quando garoto. Disciplinei meus filhos quando garotos. Fui disciplinado pelo Senhor e eu sei o que é isso. Ele perdoa, sim, mas as consequências ficam. Essas ficam para você se lembrar que você não deve voltar a essa prática. Que você não deve mais ficar dando ouvidos a vozes estranhas, olhando coisas que não servem para a sua vida. Então vai ter consequência. Dos versos 15 ao 23, não vou ler todo ele,
porque já lemos, ele vai falar sobre essa escravidão do pecado para agora escravos da justiça. No verso 17 ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, olha o que ele diz aí, tendo sido, não é mais agora, tendo sido, passado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Todo ser humano é servo de algo. E ele coloca aqui, do pecado, esse ser servo do pecado leva à morte, separação eterna de Deus. Mas ser servo de Deus leva à vida eterna e à santificação. O que você prefere? Qual você escolhe? Se você é de Cristo, é claro, você vai escolher viver a vida em obediência a Deus. Você vai querer ser servo e serva de Deus. É verdade. Agora, se não, se você ainda está como servo do pecado, escravo do pecado, cuidado. Cuidado. Porque se hoje pedirem a tua alma, onde você vai passar a eternidade? Onde? Ah, eu sou novo ainda. Vai demorar para eu morrer. Ih, irmão, todo dia tem criança morrendo. Todo dia tem jovem morrendo. Como que você sabe que não vai chegar a sua hora? Que não é hoje ou amanhã? Então não brinque com isso. Então Deus está falando para nós aqui, Paulo está ensinando que a liberdade cristã não é a liberdade para pecar. Porque eu sou salvo pela graça, eu estou livre para pecar. Não, mas liberdade para obedecer. É uma nova escravidão, uma escravidão voluntária e santa. Ou você prefere continuar escravo do pecado? Não. Você já sabe que isso não é bom. Mas eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero ser voluntário nesse reino. Eu quero servi-lo. Eu quero viver uma vida santa diante desse Deus que me chamou para a sua eterna glória. Então no verso 17, obedecestes de coração. Olha essa palavra. Obedecestes de coração. Então a obediência é um fruto da fé verdadeira. Obediência é o fruto da fé verdadeira. Você crê em Deus, então você obedece. Não tem sentido você falar, eu creio em Deus, mas é desobediente. Então você não crê. A fé verdadeira é um fruto, a obediência é um fruto da fé verdadeira. Aí ele fala, olha, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina. Então, que doutrina é essa? Que ensino é esse? A palavra doutrina significa ensino. É uma referência à doutrina apostólica. A doutrina que Deus deixou para que os apóstolos e profetas edificassem a igreja por meio dela. É todo o ensino da palavra. Então, você obedeceu essa doutrina, essa forma de doutrina. Então, o crente é moldado por essa doutrina. Eu preciso estar sendo moldado diariamente por esse ensino. Do contrário, vai ter sofrimento e dor, irmão. Vai sofrer. E o verso 18 ao 21, esse eu quero ler com vocês. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O fruto da santificação. Então ele vai falando, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Você não se envergonha daquela prática antiga que você tinha? Se olhar para trás, você fala, pelo amor de Deus, como é que o povo me aguentava? Como?
Eu era estúpido, arrogante, né? Vai falar assim, né? Vai lembrando. Orgulhoso, intolerante. Falta de amor mesmo. Era só eu e eu, ninguém mais. E esses pensamentos, essas coisas que a gente se envergonha. Agora, eu vejo o crente que muitas vezes está se lembrando da sua vida velha e conta como ele era antes de conhecer Jesus, como se aquilo fosse coisa boa. Ah, mas se me pegasse quando eu era do passado, não ficaria desse jeito não. A coisa ia ser diferente. Está com saudade do velho? Está com saudade do velho homem? Aquele trem nojento? Desgraçado? Porque não estava na graça? Tem saudade disso? Tem que ter vergonha, é isso que ele está falando. Você tem que ter vergonha, vos envergonhais, porque o fim deles era a morte. É a morte, é a separação. Se continuássemos naquele estilo de vida, longe de Deus, deixando esse corpo, passaria a eternidade no inferno. Então você se alegra em Deus e fala: olha, eu fazia aquelas coisas, mas eu me envergonho delas. Aquilo era uma vergonha. Essa vida que eu tenho agora, sim que é vida. Essa sim que é vida. Não sou mais escravo dessas coisas. Eu fui liberto, isso sim que é vida. Os jovens de hoje dizem assim: mas esses jovens crentes são tão chatos. Eles não desfrutam da vida. É verdade, jovem? Vocês não desfrutam da vida? Gente, que vida o quê? Aquilo é morte. As baladas é morte. O estilo de vida deles é vida de morte. O jovem cristão nem tem que passar pela sua cabeça que aquilo é alguma coisa que presta. É vida de morte. Só traz tristeza para os pais, sofrimento para as mães, para os pais, desespero. Filho chega 3 horas, 4 horas da manhã, o pai não está dormindo, a mãe não dorme, que fica ali, esperando. E quando não, vem uma notícia: seu filho sofreu um acidente, morreu. Triste isso, não é? Mas nós não, irmãos. Nós fomos libertos desse sistema, desse governo espiritual, dessa morte espiritual na qual nós vivíamos antes de conhecer Jesus. Estávamos mortos mesmo em nossos delitos e pecados. Aquilo não era vida, não. Vida é o que nós temos agora. Temos comunhão com Deus, somos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós, vamos passar a eternidade com Deus. Não podemos trocar isso por nada. Nem passe pela sua cabeça. Dá um gostinho, vou experimentar para ver se é bom. Irmão, não precisa experimentar o pecado, você é só olhar para o mundo que você vai ver que não presta, não faz bem. Seja inteligente, seja sábio. Não precisa você botar a mão no fogo para saber que o fogo queima. Não precisa você experimentar aquela pimenta ardida para saber que ela vai queimar sua boca. Não precisa experimentar essas coisas do mundo para você depois falar assim: olha agora, caí. Agora vem a consequência. Precisa disso, irmão. Então ele vai falando aqui sobre essa questão do fruto da santificação. A salvação é gratuita, mas ela produz frutos visíveis de mudança. Você é salvo? Eu sou salvo. Cadê os frutos? Estão aqui. São visíveis. As pessoas estão vendo que sua vida mudou, que você é diferente. As pessoas notam essa diferença em você. Você tem frutos que demonstram uma vida de santificação.
está produzindo frutos visíveis. Alguém fala assim, eu amo a Deus, tenho fé em Deus. Mas cadê os frutos? Não estamos vendo. Não temos que pensar nisso. Deixei o último versículo, 23, como parte final aqui do nosso tema. Salário vezes dom. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado, ele paga um salário. O pecado, ele paga um salário. Qual é o salário? A morte eterna. A morte eterna. Essa morte eterna, ela teve início no dia do nosso nascimento nesse mundo. Nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos mortos espiritualmente. Se não houver um novo nascimento, vamos continuar mortos espiritualmente. E quando deixar o corpo, a sua alma vai passar a eternidade longe de Deus. É isso que o texto está dizendo. Vai viver separado de Deus para sempre. Vai viver separado de Deus, de tudo que é bom, justo, verdadeiro, de tudo que é amor, misericórdia e graça, bondade, de tudo que é perfeito, tudo que é santo. Vai viver separado de tudo isso. Vai viver separado da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o salário do pecado é a morte. O pecado paga um salário, a morte eterna. Ela é espiritual, vai ser eterna e ela é física, porque as pessoas que morreram sem Jesus vai ressuscitar com um corpo, não sei de que tipo de corpo que é, mas vai ressuscitar com um corpo para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Você pode pensar, eu estou fora disso, eu já recebi Jesus, eu vivo pela graça de Deus, eu estou salvo, recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou bem. Mas e o seu próximo? Como que está sua mãe? Como está seu pai? Como está sua parentela? Eles também são de Jesus? Eles já creram em Jesus? Não, eles não querem nem saber de Jesus, pastor. Você já falou de Jesus para eles? Já. Continua falando? Não. Insista mais um pouco. Insista mais um pouco. Porque você sabe que o salário do pecado é a morte. Você sabe disso. Então você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade sobre mim, que é dizer para eles: o salário do pecado é a morte. Se você morrer nessa situação, sem ter recebido o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, você vai passar no inferno a sua eternidade. Vai ser lá. Não briga com isso não. Leve a sério isso. Ah, pastor, mas se eu falar lá na escola vão zombar de mim. Se eu falar lá na faculdade, o pessoal vai falar: ih, olha esse crente aí, ó. Se eu falar lá no meu trabalho, ih, olha aí o crentão. E daí se chama de você de crentão, de tradicional, de fundamentalista, de radical. E daí, meu irmão? Você não tem que ligar para isso não. Porque com certeza Ele quer a vida que você tem. Ele está te observando, Ele vê que você vive em paz, você é feliz, você é uma pessoa que respeita o próximo, você é uma pessoa boa de convívio. Você é assim, uma pessoa fácil de se conviver, uma pessoa amável.
Uma pessoa que transmite alegria, que transmite paz, que tem paciência, que é mansa, que se autodomina. Aí ele olha para você e fala: puxa, olha, essa pessoa, rapaz, o negócio está pegando fogo aqui e não abala ele. Como eu queria ter essa paz. Olha, a situação aqui está gravíssima, olha só o comportamento dele. Olha o comportamento dela. Olha a atitude que ela tem, olha a atitude que ele tem diante dessa situação que está enfrentando. Olha, ele está morrendo na cama do hospital, mas dá uma olhada nele. Ele está em paz. Por que ele vive assim? Porque está seguro em Cristo, está seguro em Cristo. Ele está vivendo Cristo. Eu estou vivendo Cristo, vocês estão vivendo Cristo. Então o texto, ele vai falando dessa grandeza do amor de Deus, que Deus dá um dom gratuito, que é a vida eterna. Essa vida não se conquista com práticas de boas obras, com os seus méritos próprios, mas somente crendo em Cristo Jesus. Jesus é a fonte dessa vida. Jesus é o meio e o fim da salvação. Não existe outro. Em nenhum outro há salvação. Pois debaixo do céu a ninguém foi dado outro nome no qual nós devemos ser salvos. Não há. Não é a Ibabe que salva você. Aqui se prega Jesus, o Salvador, o único Salvador. Mas não é por você estar vindo aqui, sentado ali, visitar a igreja de Cristo, que você está salvo. Você precisa ser batizado no corpo de Cristo. Você precisa emergir no corpo de Cristo. Você precisa mergulhar no corpo de Cristo. Ser um com Ele para ser salvo. Ser visitante da igreja, isso não muda a sua vida. Você precisa participar ativamente, estar inserido nesse corpo. E você se insere nesse corpo quando você reconhece que você é um pecador, que você está destituído da glória de Deus, e você confessa a Jesus: Jesus, Tu és meu único e suficiente Salvador. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário o preço da minha salvação. Eu creio que o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. O Senhor venceu a morte. Portanto, eu coloco a minha confiança no Senhor. E agora então eu vou deitar no meu travesseiro, vou dormir em paz, porque se eu não acordar aqui, vou acordar lá com Ele. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu convido você, meu irmão, a aplicar no seu dia a dia alguns ensinos que nós retiramos aqui de Romanos 6. Preste bem atenção. Quem quiser anotar, anota. Então, nesse texto de Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 23, nós vimos que temos uma identidade nova. Temos uma identidade renovada. Você não é mais escravo do pecado. Guarde isso. Sua identidade em Cristo, ela te qualifica, ela te dá condições para você não ser escravo do pecado. Se você está com alguma coisa aí na sua vida, uma coisa aí, algum pecado, aborreça ele. Eu não quero mais isso na minha vida. Joga fora isso. Você não é mais escravo. Deus te deu uma nova vida para subjugar a velha. O novo homem é mais poderoso do que o velho homem, porque o velho homem é de Adão, o novo homem é de Jesus, irmão. É Jesus em nós. Nem se compara. Não tem como comparar Adão com Jesus, irmãos. E é a vida de Jesus que nos foi dada. É poderosíssima. Creia nisso. Carregue isso na sua vida amanhã, hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para o resto da sua vida.
Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você tem a vida de Jesus em você. Viva essa vida. Você tem condições de viver em santidade, em santificação. A vida cristã não é passiva. Não. Ela exige um combate, uma luta diária. Fica dormindo na rede o dia inteiro para ver o que acontece. Não. Vai ao campo de batalha. Levante-se já como um guerreiro, revestido da armadura de Deus todo santo dia. E levante-se no poder, na autoridade do Espírito de Deus e vença. No final do dia você conclui o seu dia, você fala: o teu poder, Senhor, em mim gerou vitória. Eu experimentei hoje, Senhor. A tentação passou ali, mas eu venci, Senhor. E olha que maravilha, Senhor. Eu coloquei em prática o que eu aprendi em Romanos capítulo 6. Eu aprendi que eu sou uma nova criatura. Eu aprendi que eu sou um novo homem. Eu aprendi que eu tenho uma nova identidade. Eu aprendi que eu sou uma pessoa declarada pelo Senhor. Eu sou santo e eu vou viver em santidade. Eu vou lutar, eu vou me entregar em obediência diária ao Senhor. Vai experimentar. Eu duvido que você não vai experimentar vitória se você viver assim. Se você viver assim, amanhã que você decidir, talvez vai vir uma tribulação tão grande em você para te provar se realmente o que você se propôs hoje foi uma decisão verdadeira que você tomou. Quantas e quantas vezes aconteceu isso comigo? É a prova da nossa fé. Você está dizendo que você vai vencer? Que você é vencedor? Que a fé que vence o mundo é a tua fé? Eu vou trazer um probleminha para você. Vou trazer uma tentaçãozinha para você. Isso é o diabo fazendo, né? Porque a Bíblia fala que ele anda como leão, né? Rugindo como leão, buscando a quem devorar. Esse casamento ali, tá por um fio. Vou dar um jeitinho de acabar logo, cortar esse fio que tem ainda. Esse relacionamento ali não tá legal. Vou ampliar um pouquinho mais o problema. Mas já precisa estar em alerta. A educação dos filhos. Estão deixando os filhos na televisão. Criança com 2 aninhos já tem um celular na mão. Sabe tudo sobre celular com 2 aninhos de idade. E o que está acontecendo? O leão está rugindo, procurando quem devorar. O que você vai fazer? Vai tomar uma atitude? Espera aí, moço. Aqui na minha casa não. Aqui no meu negócio não. Aqui na minha empresa não. Dentro do meu carro não. Aqui dentro do meu recinto não. Aqui dentro desse corpo não. Não e não. Você não vai me vencer, você não vai me derrotar. Você toma uma decisão, meu irmão, de usar os instrumentos que Deus já te deu. Então você vai combater esse combate espiritual com essa decisão diária, nesse campo de batalha. Servir ao pecado ou à justiça. Vamos servir a justiça, irmãos? Amém? Vamos servir a justiça. Vamos entrar nesse campo de batalha já vitoriosos. Não como derrotados, não como aqueles que baixam a cabeça e levam cascudo do diabo. Não. Estufa o peito e fala assim, eu vou escudo da fé com a espada do Espírito. Com o capacete da salvação, com a couraça, com o cinto, com os calçados dos pés. Eu vou me revestir e vou para a batalha, vou para o combate. Aí vem lá o gigante, né? Você passa a faca nele, irmão. Passa a espada. Passa a espada, que é a palavra de Deus. Aqui não, cara. Bem que você tentou, mas aqui não. Aqui tem um guerreiro de Cristo. Que tem um soldado que foi alistado no exército de Jesus, que não baixa a guarda não. Tem um exemplo lá na Bíblia, né, de um homem assim, né? Lembra dele?
piquititinho, o cara lá quase 4 metros de altura. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos contra esse cara. Todo mundo lá tremendo de medo, ele vai. E ele venceu. A luta pode ser grande, irmão. O problema pode ser grande, a tribulação pode ser grande, essa doença pode estar te afligindo, realmente está fazendo você sofrer no corpo, mas nada é comparado com o que você tem em Cristo Jesus. Nada. A graça transforma. A verdadeira graça não apenas perdoa, ela regenera e santifica. Crê nisso? Romanos capítulo 6 nos ensina que a justificação pela fé produz frutos reais de santificação. Não fomos apenas perdoados, fomos transformados. Transformados. Diga, eu fui transformado, eu fui transformado, eu fui transformado, eu fui transformado, eu fui transformado. Leve isso na sua mente, eu fui transformado por Deus. O que vier contra isso, você diga na cara dele, eu fui transformado por Deus, eu sou uma nova criatura. E aqui não. Aqui tem um discípulo de Jesus, aqui tem um servo de Cristo. Isso que você está querendo trazer para mim, isso aí era passado, rapaz. Hoje eu vivo novo, nova vida. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora caminhamos em novidade de vida. A graça de Deus é poderosa demais para nos deixar como éramos. Graça de Deus é poderosa demais para nos deixar como éramos. Que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Você guarda essa palavra, reflita nisto durante a semana. Nos grupos pequenos vocês vão poder falar novamente sobre isso. Mas não saia daqui para fora, e como se você se desligasse. Saiu daí para fora e esqueceu tudo que você ouviu aqui. Não deixe isso acontecer. Saia dessa porta para fora, lembrando de tudo isso, já praticando lá fora essa verdade, nas suas conversas com seus irmãos, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas atitudes, já vai manifestando isso lá fora, quem você é. Da manhã, na semana, vai vivendo essa graça de Deus, que é transformadora e que já aconteceu na nossa vida. E Deus abençoe você, todos nós, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Tudo fazemos para a glória dele. E tudo fazemos por meio dele e para ele. Coloque-se de pé, vamos louvar, depois vamos encerrar com uma oração.